seja Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Bom que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Boa noite, graça e misericórdia da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Com alegria que nós estamos nessa segunda oportunidade de culto a Deus, culto de louvor e exaltação ao nosso bondoso Deus. Quero dar boa noite aí à irmã Maria de Jesus, ao jovem Pedro e também ao presbítero André Bahia também, que está aí nos assistindo também, o presbítero André Bahia, que Deus abençoe, presbítero. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Também a irmã Saúde, o irmão Ribamar também, boa noite a vocês. Também a irmã Rosângela Alves, amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, tenham uma boa noite, amém, para todos nós, uma boa noite, uma noite de paz e um culto cheio do Espírito Santo. Meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus bênção, vamos pedir a Deus a graça do Senhor, para que possamos nesta noite oferecer um culto a Deus, um culto de adoração, um culto cheio da graça do Senhor. Oremos ao Senhor Deus. Deus eterno, Deus bendito, Deus santo, ó Deus, nos dá um culto nesta noite cheio da tua graça. Tem misericórdia de nós, nos abençoa, nos ajuda, nos transforma, edifica a nossa vida. Abençoa meus amados irmãos que estão conosco nesta noite, nesse culto, nessa segunda oportunidade de louvor e de culto de exaltação a Ti. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os irmãos que vão entrar também, vão entrar para estar conosco online, ao vivo,
Em nome de Jesus, abençoa, recebe nossos cânticos, louvores, adoração, orações e também fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Quero dar boa noite aí à irmã Maria Saúde e ao irmão Ribamar e a toda a sua família que está com você na sua casa. Então, desde já, meus amados irmãos, vamos cantar mais outro louvor com as meninas aí. Elas entraram com o louvor de introdução e nós vamos cantar mais outro louvor de adoração. Depois vamos continuar adorando a Deus, vamos cantar também louvor do nosso inário Novo Cântico. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Salmo 111.
Vamos ler aqui um salmo de número 111. Dos versos 1 até o verso 10. Nós cantamos, nós iniciamos o culto introduzindo louvores ao nosso Deus. Depois nós falamos com Ele em oração. E agora Ele vai falar conosco por meio da sua bendita palavra. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 111, dos versos 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem e lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Estáveis são eles para todo sempre, diz o texto. Instituídos em fidelidade e retidão, enviou seu povo a redenção, ou seja, a salvação. Estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência a todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111 trata das obras magníficas do Senhor. Então, depois da leitura desse salmo, vamos abrir em nosso inário 110A. Creio e observar é o hino que nós vamos cantar, adorar a Deus, cantando com muita alegria esse louvor maravilhoso do nosso inário. Crer e observar 110A. Cante aí na sua casa, com a sua família, louve ao Senhor, pois Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Ele é o Senhor, o Deus majestoso. Cantemos ao Senhor com júbilo e alegria. Cantemos. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. Rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual.
creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Meus amados, vamos abrir no Salmo 32. Salmo de Davi, Salmo de número 32. Depois dessa leitura, vamos orar pedindo a Deus, confessando a Deus e pedindo a Ele misericórdia sobre nós, pedindo a Ele e buscando nele o perdão pelos nossos pecados diários que nós cometemos. Salmo 32 diz assim a palavra do Senhor. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado é feliz. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado ele é coberto. Feliz ou bem-aventurado o homem a quem o Senhor nosso Deus não atribui a ele iniquidade, e em cujo espírito do homem não há iniquidade, não há dolo, não há pecado. Enquanto calei, diz Davi, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Por que ele gemia todo dia? Responde, o versículo 4 responde. Porque a tua mão, ela pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a força de Davi, se tornou em sequidão de estio. Veja agora o versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, ou seja, não mais escondi. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Meus amados irmãos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor graça, misericórdia. Vamos pedir ao Senhor força, perdão e renovo. Depois que nós orarmos, nós vamos cantar com um hino de gratidão, o hino 61, que tem por título Hino de Gratidão. Gratidão pelo perdão recebido por Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai por causa de Jesus Cristo. Pois se não fosse a obra vicária, a obra redentora de Jesus, nós não seríamos filhos de Deus. Seríamos filhos da ira, como também os demais são, os que não estão em Cristo. Ó Deus, pedimos a tua bênção, a bênção do perdão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados por pensamentos, palavras e ações. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, transgressões. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, elimina as nossas transgressões. Purifica-nos de todo pecado, maldade, pecado de egoísmo, de mentira. Ó Deus, pecados que nós
quebramos a tua lei. E tudo aquilo que é transgressão da lei é pecado. Ó Senhor, tua palavra diz lá em Provérbios que aqueles que confessam o seu pecado e deixam, esses alcançam misericórdia. Nós estamos confessando aqui, queremos deixar. E nós queremos andar em santidade, andar em temor e tremor. Ó Senhor, com base na promessa de perdão, com base na promessa de misericórdia, pedimos que o Senhor use de graça, favor imerecido, e estamos colocando nossos pecados debaixo do sangue de Cristo. É em nome dele que nós te oramos, que pedimos perdão. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus amados irmãos, vamos cantar o hino 62. Hino de gratidão. Vamos cantar com o coração voltado e os lábios voltados para o trono da graça. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação de meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos quentes a terra de farturas. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Meus amados irmãos, nesse momento vamos cantar mais outro louvor. As meninas vão cantar mais outro louvor. E depois do louvor, nós vamos, nesse momento, vamos partir para a mensagem da palavra do Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra
a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Grande é o Senhor nosso Deus. Quero dar boa noite à minha sogra, irmã Ivonete, também ao pastor Darlan Carvalho. Ele também mandou aí a sua palavra de motivação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Peço que você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Estamos dando prosseguimento às pregações no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, dos versos 29 ao verso 34. Evangelho de Marcos, capítulo 1 de Marcos, capítulo 1, e os versículos 29 até o verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam que ele era. Vou ler de novo. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Deus que abençoe nesta noite, que Ele ilumine nossos corações, abençoe o pregador e os meus amados irmãos, que o Espírito Santo abra nosso entendimento e que Ele aplique essas verdades do Evangelho à nossa vida. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e já te agradecemos por essa segunda parte do culto, parte da mensagem, onde a tua palavra será pregada, será exposta nesta noite. Ó Senhor Deus, me abençoe, me ajuda a expor a tua palavra de maneira fiel, de maneira que o teu Espírito Santo aplique essas verdades em nossos corações. Ó Deus, edifica-nos, corrige-nos, nos faz crescer na graça e no conhecimento. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança em Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre nós nesta noite, a todos nós, cada um de meus amados irmãos em casa nesta noite, e cada um de nós aqui em casa, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, como eu falei a semana passada, nós vamos dar prosseguimento à exposição ou exposições no Evangelho de Marcos. A semana passada nós trabalhamos a cura de um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Desta feita, o texto diz que Jesus, depois que ele convocou os 4 primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João,
eles entraram em Cafarnaum. E o texto diz que no sábado, logo no sábado, era o dia sagrado para os judeus, nesse dia onde eles deixavam de trabalhar, e eles se dedicavam a aprender e ouvir a lei de Deus na sinagoga. E nós aprendemos que Jesus, ele ensinava na sinagoga, e ele não ensinava, não pregava como pregava os escribas e fariseus. E aqui fala escriba no texto, mas diz que ele pregava como quem tinha autoridade. Também fala que ele teve poder para expulsar um homem possesso de espírito. E nós aprendemos que por causa da autoridade da palavra de Deus, por causa da autoridade do ensino de Cristo na sinagoga, e também por causa dele ter expulso o demônio, o povo ficou maravilhado, e daí em diante a fama de Jesus ele se tornou notória para todos aqueles da cidade de Cafarnaum. E nós vimos isso em Marcos capítulo 21, capítulo 1, dos versículos 21 até o verso 28. Hoje nós vamos trabalhar dos versículos 29 até o versículo 34, e diz assim a palavra de Deus. O versículo 29, ele começa dizendo o seguinte: e saindo eles da sinagoga, eles quem? O texto diz que foram com Tiago e João. Alguns comentaristas acham que só estava Jesus, Tiago e João. Outros acham que quando Jesus entrou em Cafarnaum, na sinagoga, no sábado, ele veio Jesus, Tiago e João, Simão e André. Mas, pelo menos o texto aqui, fala que saindo eles. Então, supõe-se que Jesus estava com esses discípulos, com Tiago e João, que eram irmãos, e também Simão, que é Pedro, e André. André era irmão de Pedro, justamente esses 4 discípulos que ele tinha chamado lá na Galileia, no mar da Galileia, pois ambos eram pescadores e ambos moravam na cidade de Cafarnaum. O texto diz que saindo eles da sinagoga, pois depois que Jesus operou o milagre, expulsando o demônio, ele mostrou poder sobre os espíritos malignos, e ele pregou de maneira maravilhosa. Depois que eles saíram da sinagoga, eles foram para a casa de Simão e André. E o texto, o versículo 30, diz o seguinte: a sogra de Simão, ela achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, dá a entender nesse texto de que quando Jesus deixou a sinagoga, os 4 discípulos, no meio do caminho, eles estavam falando com Jesus acerca do problema da doença, da enfermidade da sogra de Pedro. Logo, nós descobrimos nesse texto que Pedro, ele era casado. E nessa mesma casa em que se encontrava a sogra de Pedro enferma, morava Pedro, a mulher, o irmão André e a sogra. O texto não relata que, pelo menos aqui não deixa claro, que se Pedro ele tinha algum filho, mas morava na mesma casa Simão Pedro, a sua esposa, a sogra de Pedro e o seu irmão André. E a sogra de Pedro, ela estava enferma. Ela estava muito enferma. Se nós abrirmos em Mateus capítulo 8, por exemplo, se nós formos para Mateus capítulo 8, 14 e 15, o que é que diz? Mateus 8, 14 e 15 diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Então, diz que a sogra de Pedro, Mateus fala que a sogra de Pedro estava ardendo em febre. Se você for para Lucas capítulo 4, o que é que Lucas diz? Lucas era doutor.
E Lucas fala, ele retrata a doença da sogra de Pedro com um olhar de doutor, de um olhar de médico, né? Então, Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 38, 39, deixa eu ver aqui, deixa eu só... Isso, Lucas 4, capítulo 4, versículo 38, 39, diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Alguns estudiosos, eles falam o seguinte, que na região da Palestina existia 3 tipos de febre. Era aquela febre que era muito alta, era aquela febre que deixava as pessoas trêmulas e com o corpo dolorido. Também tinha a febre chamada tifoide. E também tinha a febre que tinha relação com a malária. Então, alguns estudiosos falam que aqueles mosquitos da malária era muito comum naquelas regiões da Palestina ali. E que essa doença da malária era muito comum na época de Jesus. Então, a febre que aqui diz, o texto fala febre, mas alguns estudiosos dizem que a sogra de Pedro estava com malária. Era uma doença muito grave, era uma doença muito séria, e era como que ela tivesse quase à beira da morte. Pois, naquela época, nós sabemos que existia doutores. Lucas era um dos doutores, era médico, muito conhecido naquela época, e que não tinha, talvez, a tecnologia que hoje tem, que hoje nós temos, né? E como as regiões da África, nós sabemos que as regiões da África, ela é uma região que tem muita malária. Inclusive, vários missionários que foram para lá, plantar igreja, pregar o evangelho. Eu conheço muitos missionários que, no campo missionário, eles contraíram a doença da malária. Hoje já existe vacina, né? Já existe tratamento contra a malária. Mas alguns estudiosos, William Hendricks, eu estava pesquisando em alguns livros hoje acerca dessa passagem da cura da sogra de Pedro. Então, a febre dela era muito alta, estava no estado deplorável, e alguns dizem que era malária. Então, a Bíblia diz que eles foram diretamente para a casa de Simão e que logo lhe falaram a respeito dela. Lucas fala que rogaram a ele por ela. Então, a situação da doença da mãe da sogra de Pedro estava assim, num momento deplorável. E o que é que diz o versículo 11? Aliás, o versículo 31 que diga, né? Desculpa. Nós lemos o versículo 29, que fala que eles saindo da sinagoga, os 4 foram diretamente para a casa de Simão e André. O versículo 30 fala que a sogra de Simão achava-se acamada, estava doente, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Eles contaram o seu problema a Jesus. Depois que Jesus saiu da sinagoga e tinha resolvido um problema de um homem que estava possesso de espírito, tinha outro problema para Jesus resolver. E no meio do caminho, os discípulos de Jesus, eles falaram para o mestre mais um problema. Eles tinham esse problema. Então, eu tenho certeza que Pedro e André, juntamente com a sua esposa, estavam muito preocupados. Nós sabemos que quando nós temos parentes que estão doentes, ou entubados, ou parentes que estão enfermos, nós ficamos aperreados, né? Hoje, por exemplo, se encontra o pastor Luiz Ricardo, um pastor muito amado. Ele está, vamos dizer assim, entre a vida e a morte, e segundo as informações, o pastor Luiz Ricardo, ele, segundo o último boletim médico, os médicos disseram que fez de
tudo. Eles estão procurando os últimos recursos e chegaram a dizer que só o milagre faz com que o pastor Ricardo possa voltar à vida, ou ele possa ficar curado. Então o estado é muito grave, mas Deus, o Deus que ressuscitou a Lázaro, depois de 4 dias, ele pode tirar o pastor Luiz Ricardo dessa situação. Então, quando nós temos alguém que nós amamos doente, nós ficamos aflitos. E nós devemos recorrer a quem? Recorrer ao Senhor Jesus. E foi isso que André e Pedro, também João e Tiago, que eram parentes, eles estavam preocupados com essa situação. E diz o texto no versículo 31. Então, veja que diz o versículo 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Veja o que é que o texto diz. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Se nós voltarmos para o Evangelho de Mateus, capítulo 8, o que é que diz aqui? Mateus capítulo 8. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Se nós formos para Lucas, veja como é que Lucas fala sobre a cura da sogra de Pedro. Veja o que é que Lucas diz. E inclinando-se. Isso era uma prática dos médicos. Lucas, por ser médico, provavelmente Lucas fazia muito isso. Então, Lucas aqui, ele retrata detalhes que nem Marcos e nem Mateus fala. O texto do versículo 39 do capítulo 4 de Lucas diz que Jesus, inclinando-se, ele para ela, o mestre, o rei dos reis, se inclinou e repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Há momentos na vida, irmãos, há situações em que nós não temos outro recurso. Acredito que talvez a Pedro, a sua esposa, alguém da família, pudesse ter buscado outros recursos para a cura da sogra de Pedro. Mas só que eles buscaram a pessoa certa. Há momentos da vida que nós só temos que buscar a Jesus. Há momentos na nossa vida, há situações críticas na nossa vida que só o Senhor Jesus, ele pode resolver. Há situações em que nós buscamos outros recursos. Mas há situações que só uma intervenção divina pode mudar todo o quadro. Então, eles buscaram a pessoa certa. Os seus discípulos apenas confiaram em Jesus, contaram o problema. Jesus foi, ou seja, eles não deixaram Jesus na sinagoga. Jesus, ele cumpriu o sábado e foi para a casa de Pedro para terminar o dia de descanso. E a Bíblia diz que Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. É provável que quando Jesus foi para a casa de Pedro, juntamente com Tiago e João, Pedro e André, era comum que quando alguém recebesse algum anfitrião, ou aliás, recebesse alguma visita, o anfitrião prepararia, ou a esposa dos anfitriões preparasse um jantar. E aí já estava próximo do pôr do sol. Então é provável que eles estavam, a mulher de Pedro, é provável que ela estava sozinha preparando o jantar. E a Bíblia diz que Jesus aproximou-se dela, repreendeu, curou a sua febre. E ela ficou imediatamente curada, ao ponto de ela passou a servi-los. Então a cura da sogra de Pedro foi uma cura instantânea. Muitas vezes, quando a gente é curado de algum problema, de alguma doença, ainda fica as sequelas. A gente
melhora, a gente toma um remédio e muitas vezes ainda permanece com dores no corpo. Mas a cura de Jesus foi uma cura completa, ao ponto de a sogra de Pedro, depois que ela ficou completamente curada, ela passou a servi-los. Provavelmente a esposa de Pedro estava na casa lá, preparando sozinha, e a sogra de Pedro ajudou sua filha a preparar o jantar de Jesus, João e Tiago, juntamente com Pedro e André. Meus amados irmãos, o que é que nós devemos observar de tudo isso? É que nada nessa vida, por mais que nós pensamos que os recursos, quando eles acabam, Deus às vezes permite que os recursos acabem, nós buscamos até os últimos recursos da nossa vida. E quando os recursos acabam, aí a gente muitas vezes busca Jesus. Muitas vezes a gente procura a solução do nosso problema em outras pessoas, em outras coisas, e não primeiramente em Jesus. Nós devemos aprender desse texto que nós devemos confiar em Jesus. Então Jesus, ele mostrou aqui preocupação e vontade e poder e autoridade sobre essa doença. Sobre essa doença aqui. E ele repreendeu e imediatamente essa mulher ficou sã. Quando nós partimos para o versículo 32, o que é que diz aqui? À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Ao cair da tarde. É interessante que Marcos ele fala acerca do cair da tarde. Por quê? Porque o sábado de descanso para os judeus, ele só acabava ao cair da tarde, quando o sol estava se pondo, quando o sol estava se despedindo do dia. Aí depois do cair da tarde, aí começava provavelmente outro dia. Então os judeus, eles esperaram acontecer o cair do sol para trazer os enfermos para Jesus, pois aqui Jesus estava em Cafarnaum. Então todos os enfermos de Cafarnaum foram trazidos até onde Jesus estava, na casa de Pedro. E por que isso? Porque a Bíblia diz que ao cair do sol trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Por quê? Porque se você ler nos versículos anteriores, diz que a fama de Jesus, o nome de Jesus se tornou célere, se tornou divulgado na cidade de Cafarnaum. Ou seja, a expulsão do demônio, do homem que estava possesso na sinagoga, depois desse milagre, o nome de Jesus passou a ficar conhecido na cidade. Então, diz o texto que, versículo 33, que toda a cidade estava reunida à porta. A porta de quem? A porta da casa de Pedro. Então imagine aquela multidão, depois que soube que Jesus libertou um homem possesso, eles foram atrás de Jesus para a cura. Eles foram atrás de Jesus para encontrar alívio para as suas enfermidades. Pois nessa multidão estavam vários enfermos, estavam também endemoniados. Pessoas que tinham sido acometidas de várias doenças, de vários problemas, e pessoas que eram possessas, pessoas que eram endemoniadas. Diz aqui o texto: e trouxeram a Jesus. E trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Quero abrir um parênteses aqui. Nem toda doença ela é fruto de uma atuação demoníaca. Há doença que sim, Deus permite que muitas vezes o inimigo atue trazendo doença para aquela pessoa por meio de uma atuação maligna. Deus permite isso. Mas aqui há uma diferenciação. Existem os enfermos, os doentes e também os endemoniados. Os endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta, na porta de Pedro.
Se nós formos para o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 40 e 41, vamos lá, vamos ver o que é que diz Lucas. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias, veja só, o detalhe que Lucas dá. Lucas diz que ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Sobre cada um. Ele estava impondo a mão sobre cada um a um. A Bíblia diz que Jesus, ele ia curando. Então, e o que é que diz aqui o versículo 34? E ele curou muitos doentes, aqui em Marcos, voltando para Marcos capítulo 1, versículo 34, diz assim: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Toda sorte de enfermidades. O mestre colocava suas mãos e ele os curava. E diz que ele curou vários doentes de toda sorte de moléstias e enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Ele expeliu muitos demônios. Meus amados irmãos, é interessante que Marcos, quando esses evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando ele escreve os seus evangelhos para um público, nós sabemos que eles têm um propósito. Marcos aqui ele escreveu para os irmãos que estavam em Roma, para os romanos. Então, Marcos aqui ele estava mostrando que Jesus ele tinha autoridade para convocar os discípulos, ele tinha autoridade para expulsar demônios, ele tinha autoridade sobre a sua doutrina, ele tinha autoridade sobre as doenças e moléstias, enfermidades. Aquele que tem autoridade sobre essas coisas, o soberano sobre essas coisas, aquele que domina, aquele que tem poder para repreender todo tipo de enfermidade. E diz aqui que ele além de ter curado as enfermidades, ele expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem. Por quê? Porque sabiam quem ele era, pois sabiam quem ele era. Se nós formos para Lucas de novo, o Evangelho de Lucas, o que é que Lucas diz aqui? Capítulo 4 de Lucas. O que é que ele diz aqui? Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Meus amados, os demônios, eles não estavam mentindo não, estavam falando a verdade, por incrível que pareça. Eles disseram: Tu és o Filho de Deus. Jesus era Filho de Deus. E também sabiam que ele era o Cristo. Só que Jesus, ele não queria ser divulgado, ele não queria ser conhecido como Filho de Deus e nem como Cristo por meio da boca dos demônios. Jesus não precisa dos demônios para ser proclamado, mas ele precisa de nós. Nós que devemos proclamar, os apóstolos que deveriam proclamar Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Cristo que veio morrer numa cruz para morrer por pecadores miseráveis. Então Jesus, ele não concedia autoridade para os demônios falarem quem ele era. Por isso que eles repreendiam, por isso que ele repreendeu os demônios. Jesus não queria ser propagado por boca de inimigos da igreja, por boca de demônios, anjos caídos. Ele não autorizou os demônios a falar quem ele era, mas ele só autorizou a pregar quem ele era, a divulgar o nome de Jesus, a pregar em nome de Jesus, a curar em nome de Jesus. Ele só autorizou aos seus apóstolos, ao seu povo. Meus amados irmãos, e diz que ele não permitindo que falasse, ele tem autoridade sobre os espíritos malignos. Jesus tem autoridade sobre as doenças,
sobre as enfermidades, sobre as moléstias, sobre o corona, sobre a malária, sobre a AIDS, sobre o câncer. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele pode curar por meio dos médicos, ele cura por meio da medicina, por meio dos remédios. Mas quando os médicos eles esgotam a sua capacidade de trabalho médico, quando a equipe médica, quando os recursos se acabam, aí entra a atuação de Deus na cura, da libertação. Meus amados, eu quero trazer para nós nesta noite algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós devemos, assim como os discípulos fizeram, Pedro e André, aliás, é Pedro e André, porque Simão é Pedro, né? Eles trouxeram Jesus para a sua casa. Primeiro porque eles tinham intimidade com Jesus. Eles tinham sido chamados por Jesus. Eles tinham visto Jesus curar. Eles tinham visto Jesus expulsar demônios. Eles viram a autoridade de Jesus, a pessoa de Cristo. Eles trouxeram Jesus para a sua casa. Eles tinham um problema na sua casa, no meio da sua família. E eles, no meio do caminho, estavam conversando com Jesus. Eu quero perguntar a você. Você tem problema na sua casa, meu amado irmão? Você tem problema na sua família? Eu tenho problema na minha família. E muitos problemas. Eu também tenho problemas também. E nós devemos recorrer somente a Jesus. Às vezes, nós nos inquietamos. Acontece. Ficamos preocupados, ansiosos, perdemos o sono. Mas nós devemos confiar em Jesus. Apesar de nossas falhas, apesar de nós sermos fracos, nós temos que trazer Jesus para a nossa casa. E contar para Jesus os nossos problemas. Contar para Jesus os nossos labores. Contar para Jesus as nossas lutas. Nós temos lutas. Aqueles que trabalham no reino de Deus. Aqueles que trabalham no campo missionário. Principalmente aqueles que estão de frente de um trabalho. Nós enfrentamos lutas. Quando a gente entra no campo missionário para pregar o evangelho, para plantar a igreja, nós estamos invadindo o terreno de Satanás, onde Satanás, ele muitas vezes está operando ali. E quando você entra numa cidade, num bairro, numa aldeia, numa casa, você está invadindo o terreno onde muitas vezes Satanás, ele se sente proprietário e dono. Aí ele se levanta, usando um, usando o outro. Usa pessoas da família. Então, Jesus enfrentou isso, os apóstolos enfrentaram isso, e nós enfrentamos isso também. Nós devemos entregar nossos problemas para Jesus. O texto diz que, em segundo lugar, que eles, os homens, que eles contaram o problema da sua, no caso, Pedro contou o problema da sua sogra para Jesus. Do seu parente para Jesus. E Jesus foi e curou. A vontade de Jesus foi que ela curasse. E depois que ela foi curada, Jesus levantou essa mulher, ela passou a trabalhar, passou a servir. Quantas pessoas estão enfermos espirituais? Estão com a febre espiritual. E só precisa de Jesus para curar. E depois que Jesus cura, essa pessoa passa a servir a Jesus. Pessoas que estão mortas, espirituais, doentes espirituais, outros estão doentes no físico, só precisa de uma cura, restauração para trabalhar para o reino de Deus. Portanto, devemos levar os nossos problemas para Jesus. Ele é a solução. Aprendemos também que Jesus, ele tem poder sobre toda e qualquer enfermidade. Toda e qualquer doença. Ele tem autoridade sobre essas enfermidades. Ele tem poder sobre as enfermidades. E ele cura enfermidades. Qualquer tipo de enfermidade. Se ele quiser curar, ele cura por intermédio dele mesmo, uma atuação divina, intervenção divina.
como também Ele pode curar usando médicos, tratamentos médicos, cirurgia, remédios. Mas Ele cura quando os recursos humanos se acabam. Assim como a mulher que tinha fluxo de sangue, tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos. Ela chegou para Jesus e disse: se eu tocar nele, eu serei curada. E ela foi curada. Jesus, ele mostra que tem autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre os problemas humanos. Eu tenho problemas, você também tem problema. Devemos entregar os nossos problemas para Jesus. Só Ele pode resolver os nossos problemas. Eu quero finalizar dizendo que confie no Senhor. Eu preciso confiar no Senhor. Tem situações na vida que não é fácil. Você olha para um lado e para o outro, muitas vezes não vê solução. Mas nós devemos confiar no Senhor. Ele está no controle da situação. Devemos descansar o nosso coração. É o que nós devemos fazer. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Mas tem momentos que nós temos que se inclinar e dizer: Senhor, faz a tua vontade. Portanto, que Deus abençoe. Fortaleça a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Tem mais outro louvor não, né? Temos outro mais. Tem algum louvor? Pronto. As meninas vão cantar o último louvor. Ainda tem também a irmã Maria de Jesus também. Tá? As meninas vão cantar agora. Depois tem a participação da nossa amada irmã Maria de Jesus. E depois a oração final e alguns pequenos avisos. Vamos cantar ao Senhor. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou.
Amém. Louvado seja Deus. Vamos ter agora a participação da nossa irmã, a nossa amada irmã Maria de Jesus. Ela vai trazer uma poesia para nós e assim, ela vai decompor a sua poesia, que ao mesmo tempo é uma mensagem aos nossos corações. Quero saudar aos meus irmãos com a paz do Senhor. Vou cantar o último versículo do Salmo 19. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todos em louvor a Ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todos em louvor a Ti, ó Senhor. As Sagradas Escrituras são santa e poderosa arma do Senhor, semente divina que traz conversão ao que nela crê de todo o coração. Gozo eterno, paz, amor e alegria, reino no coração de quem anda nesta luz. A palavra que não volta para Deus vazia, dá testemunho no céu da obra de Jesus. A palavra que consola, exorta e edifica, se com amor e fé o homem lhe obedecer. Ensina, educa na justiça e santifica. Santifica na verdade aquele que nela crê. Como espada de dois gumes ela é comparada. Redime o que crê e condena quem não crê. Isto porque no mundo inteiro é pregada, testemunhando de Deus na força do seu poder. Um só rebanho, um só pastor, radiantemente estarão na glória, alegrando-se na palavra do Senhor, santa e poderosa chave da vitória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe e continue abençoando esse ministério belíssimo da nossa irmã Maria. Ela cantou um corinho e trouxe também essa poesia abençoada. Meus amados irmãos, vamos, antes de orar, só queria pedir para os irmãos continuar orando pelo pastor Luiz Ricardo, né? Ele continua ainda num estado gravíssimo. Eu nunca imaginava que o meu professor, meu pastor, sempre, quando eu preciso dele, ele me ajuda com bons conselhos, né? Ele me deu muitos livros e foi meu professor durante 3 anos no seminário. Eu confesso que eu estou muito impactado, né? Estou muito impactado pelo que está acontecendo com o pastor Luiz Ricardo. Ele é querido em todo o Brasil. Tem muita gente chorando, inclusive eu. Na semana, eu não me conti e, juntamente com um amigo meu missionário, oramos e choramos juntos, né? A Bíblia diz: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Esse é o momento de nós chorarmos juntos, né? E não esqueci de orar pelo pastor Luiz Ricardo. Também peço que vocês orem por nós aqui, por mim, por minha esposa, minhas filhas. Estamos procurando uma casa, né? Estamos procurando um apartamento aqui no bairro da Primavera, né? Pois se os irmãos conhecerem aqui no bairro da Primavera um apartamento de 3 quartos, seja um preço acessível, ou uma casa de 3 quartos boa, uma casinha aqui, uma casa boa aqui no bairro, vocês irmãos me informam, tá bom? Pois estamos aí vendo essas questões e eu peço que vocês orem, porque essa semana vai ser uma semana de muita procura, né? E eu peço que vocês orem, tá bom? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E também orar para a nossa volta, né? Estamos aí nos preparando para o nosso retorno, e precisamos nos preparar. E eu peço que os irmãos orem mesmo, nas suas casas, orem pela nossa congregação. Antes da pandemia, só para os irmãos terem uma ideia, antes da pandemia, quando eu cheguei na congregação Morro da Esperança, os irmãos bem sabem, tinha mais ou menos 7 a 8 pessoas só. 7 a 8 pessoas. Eu lembro aquela foto que nós temos. E depois que, antes de chegar a pandemia, o trabalho foi crescendo
e as crianças foram chegando, os pré-adolescentes, adolescentes estavam chegando. Então, na nossa contabilidade, de 7 pessoas a 8 pessoas da nossa congregação, chegamos a ter 29 pessoas. Contando com aquelas crianças que estavam indo, nós incluímos ela no nosso banco de dados e na nossa contagem eram 29 pessoas, embora eles não iam para o culto à noite, mas eles estavam indo, estavam se fortalecendo. Então, com essa pandemia, eu perdi o contato com alguns deles. Eu tenho um grupo, ainda o grupo Resgate, eu mando mensagem para eles, ligam para eles, converso com alguns deles. Mas outros não têm telefone, alguns eu ligo, outros não atendem. Então nós precisamos orar por essas crianças, orar por esses jovens. Eu não estou podendo estar evangelizando, eu não estou podendo sair de casa em casa, porta em porta. Então, por enquanto não, mas em setembro é possível que eu retorne aos trabalhos. Então o trabalho estava numa crescente muito grande. Aí Deus permitiu toda essa pandemia, Deus tem um propósito com isso, com certeza. E os trabalhos ficou só sendo feito por meio do Facebook, por meio online. E eu peço aos irmãos que não perca a esperança, não perca a fé. Vamos trabalhar. Enquanto nós estivermos trabalhando aqui, na frente desse trabalho, vamos dar o sangue por esse trabalho. Deus está no controle e está à frente desse trabalho. Essa obra pertence ao Senhor. Estamos numa batalha muito grande. Mas nessa batalha eu peço que vocês entrem também juntos. Ore, dobre o seu joelho. Ore a Deus pelo trabalho missionário, pelo pastor Paulo, pelo missionário Paulo Ribeiro, por minha esposa e minhas filhas e por todo o nosso trabalho e pelas suas vidas. Para que Deus estenda suas mãos e o nome dele seja glorificado ali no Morro da Esperança. Eu só peço que vocês orem. Orar sem cessar. A igreja só cresce quando a gente ora. Oração. É oração mesmo. Orar ao Deus daquela obra. Ore. Ore com seu esposo, ore com sua esposa, ore com seus netos, ore com seus filhos. Ore. Peça oração por esse trabalho. Dobre seus joelhos na madrugada ou durante o dia, durante a manhã. Ore por esse trabalho. Ore. A igreja só cresce quando ela ora. A igreja de Atos, ela só cresceu porque era uma igreja que orava. Ela orava, enquanto ela orava, os apóstolos pregavam. Os apóstolos oravam e pregavam. Nós precisamos de ter esse trabalho crescendo. Precisamos de ver esse trabalho crescendo. Para a honra e para a glória do Senhor. Então, vamos orar, fazer a oração final nesta noite. Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, Deus santo. Muito obrigado, Senhor, por estar na Tua presença, pelo mais um culto na Tua presença. Em nome de Jesus, derrama da Tua graça sobre nós. Ó Deus, estende Tuas mãos sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa e minhas filhas, dando graça e força. Ó Deus, abençoa a igreja do Calvário, a igreja parceira, dá condições àquela igreja, Senhor, para ela continuar os trabalhos junto conosco. Aumentando, Senhor Deus, todos os recursos, tanto dela como a nossa igreja. Deus, ajuda-nos a procurar uma casa aqui no bairro da Esperança, um Morro da Esperança, aqui no bairro da Primavera, em primeiro lugar. Uma casa aqui no bairro da Primavera, Pai, que é próximo da congregação. Ó Deus, Tu está no controle de toda a situação. Nós sabemos, ó Deus, que o inimigo de nossas almas está lutando para que esse trabalho ele não cresça. Ele é inimigo da igreja. O inimigo de nossas almas, Satanás e os demônios, eles são inimigos da igreja de Cristo. Nós precisamos fazer com que esse trabalho cresça para a glória do Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos fortalece. Abençoa cada irmão da nossa congregação, fortalecendo a cada um deles. Cada irmão aqui representando, Senhor Deus, abençoa. Abençoa minha sogra que está assistindo. Abençoa todos os meus amados irmãos, estendendo Tuas mãos sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e já Te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Dê uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.